Eu acho que esse debate todo, a gente está testando, então, que é muito difícil esse projeto Vitor Pereira dar certo no Flamengo. Estava ali na conversa com o Vitor Birner e o Vitor Birner diz o seguinte: o Vasco é um time hoje coletivamente melhor que o Flamengo. Sim. Ué. Mais bem preparado. Mas não poderia ser. Não poderia. É inacreditável isso. É sinal de que o trabalho do Barbieri está aqui e o do Vitor Pereira está aqui, com todo respeito. Porque eu acho não. Eu tenho certeza que devia estar melhor. Isso do posto. Vitor Birner, já era pra estar melhor mesmo, hein, ó. Pedro Ivo Almeida, no meu entendimento, foi cirúrgico. Vamos ver esse debate que tá bem bacana, mas antes se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like e no final do vídeo tem as minhas conclusões sobre isso, belezinha? Então, vambora. O jogo não é só o festival quando você põe fulano, quem é melhor? Fulano ou ciclano? Isso daí é legal, é como linha de passe. Aí a gente pode ser muito bom individualmente, mas se a gente não interagir, não trabalhar junto, o programa é uma porcaria. De fato. Então, porcaria. O programa é bom, a gente sabe quando a gente participa, quando a gente debate. O jogo de futebol é a mesma coisa. Então, o discurso do Vitor aqui é ele, pós-jogo, Del Valle e elenco. O Vitor não tem culpa, não, o time está indo no caminho certo, vamos nos proteger aqui. Porque para a diretoria, assim, eu acho que a diretoria, claro que eles ficam preocupados e falam, se tiver que demitir o treinador português, vai sobrar para a gente. Mas sobra 3, 4 dias. Depois o torcedor esquece, o torcedor está muito mais afim que ele saia do que ele fique. Se a diretoria tomar essa decisão, embora ela seja lembrada, ela vai ser lembrada, que foram eles que trocaram o Dorival, eles vão fazer a voz do povo, vão seguir a voz do povo. Então, Paulo, tem muita coisa para falar do Flamengo. Por quê? Porque o Vasco, o Léo Pelé jogava outro dia no São Paulo, o Pitão jogava no Corinthians, o Pedro jogava no Goiás. Você trouxe um time absolutamente diferente. Que não é do nível do Flamengo. Sem dúvida. Que corre e corre certo. Não é só correr. Agora a questão do Flamengo não é mais correr apenas. É correr certo, com sentido, com método. E aí que vai dar trabalho para o Vitor Pereira. Isso que você está falando significa o seguinte: não adianta única e exclusivamente o elenco estar com o Vitor Pereira. Porque, sinceramente, eu acho que, olhando para o que tem acontecido nos jogos, e esse era um temor de muita gente, pela personalidade que o Vitor Pereira tinha demonstrado no Corinthians e pelo tamanho dos jogadores do Flamengo, muita gente imaginou, bom, quando o Vitor Pereira chegar no Flamengo, vai ser outra história, né? Porque esses jogadores não vão aceitar aquilo que, por exemplo, o Vitor Pereira fez no Corinthians. Muito bem, acho que o próprio Vitor Pereira, inteligente e com a consciência sobre isso, tem agido de uma forma diferente. Nas entrevistas, a gente realmente não nota, eu pelo menos não noto dentro de campo, nenhum reflexo de uma indisposição do time ou dos jogadores para com o treinador. Seja nas entrevistas, seja na postura dentro de campo, ou seja, correr. Mas como disse o Calçade, não basta mais apenas correr. Você tem que ir além. E não vai bastar para o Vitor Pereira ter apenas o elenco junto dele, um elenco que o apoie, um elenco que esteja com ele, como aparentemente estão, porque os caras realmente, ao final de todos os jogos, e foi assim de novo com o Gabigol, eles fazem questão de falar do Vitor Pereira e até se incomodam, como o Gabigol se incomodou com a pergunta sobre o treinador, que fala, pô, vocês precisam parar com isso, essa pergunta, sempre esse negócio. Só que não é mais só isso. De fato, se a gente depurar, porque a gente sempre fala que o campeonato estadual é muito difícil da gente tirar qualquer coisa de um campeonato estadual para avaliar o que o time tem feito ou não. Se a gente depurar os jogos do Flamengo, o que é depurar? Vamos considerar só os clássicos e os jogos que importam. E para mim... Supercopa, Recopa, Mundial. Isso. E Mundial, o primeiro jogo, né? Porque a disputa do terceiro lugar não... Lógico. Então, se a gente depurar e ficar nesses 6 jogos, porque aí são 6 jogos apenas, a gente está falando de 4 derrotas, 1 vitória, na verdade 2 vitórias. Uma vitória contra o Botafogo, num clássico, e a vitória no jogo de volta com o Del Valle, que a gente pode considerar o Botafogo time reserva, e a vitória contra o Del Valle, que no fim das contas foi uma derrota, porque foi uma derrota nos pênaltis. Então, realmente, você pega só os jogos que valem, e o desempenho, se a gente simplificar, são 5 derrotas e 1 vitória contra o time reserva do Botafogo. Não dá, para esse elenco não dá, né? Para parecer contraditório o que eu vou dizer, eu não concordo muito com o que disse Vitor Pereira, mas eu entendo o que ele quis dizer.
Porque, pela primeira vez, ele teve uma escalação, após muito tempo, capaz de preencher meio de campo, uma escalação que tem um pouco mais com aquilo, que tem a ver com aquilo que ele pensa de futebol, que não obriga o Arrascaeta a voltar que nem um maluco para fechar do lado esquerdo, coisa que ele não vai conseguir fazer com a condição física atual dele, que, em tese, se bem trabalhada, vai melhorar a saída de bola, que vai preencher os lados do campo. Está muito na ideia, mas por causa da ausência do Pedro e da forma como ele escalou a equipe, ele escalou um time com muita técnica, com jogadores com capacidade de construção, de marcação, capazes de fechar em linha de 4. E eu entendo que, mas foi mais teórica, né? na visão dele, talvez ele tenha achado o caminho. O primeiro tempo não indica muito isso. Não, então, Oi? Acho que ele conseguiu exatamente com essa teoria. Ele Segundo achou o Pedro, caminho. não conseguiu ser melhor que o Vasco. Porque no primeiro tempo eu vi um Flamengo que assusta. Quantas vezes o que Flamengo jogou assim? Mas calma aí, você falou que em tese ele achou um caminho, mas achou Não, um caminho eu acho que ele pensa teórico. que está achando o caminho. Eu acho que Não é nem isso. eu acho que um problema, que se chama a ausência do Pedro, direcionou o que pode ser um caminho. Mas a gente vai voltar para um outro problema. Como é que você mexe nos cardeais do Flamengo? Porque nesse momento tem uma ausência do Pedro. Ganhando o Pedro vai jogo voltar. quando o outro jogador está ausente. Então, mas ele não ganhou. Mas foi É isso que eu isso, eu pensei. sei. O primeiro Eu tempo, sei. o que eu vi de interessante Jogando bem, no primeiro principalmente, tempo, mais que o que eu vi ganhando. de interessante no primeiro tempo, a gente conversava aqui antes, tinha muito de intuição, um pouco do desenho que o Vitor projetou para hoje ali naqueles 10 minutos. Não, tinha muito de intuição e o Arrascaeta assim solto, ele solto, eu vi ali, movimentando. Aí depois, escapada, ou seja, problema na transição defensiva. Saída de bola, problemático. O Vasco chega 2 vezes por problema de saída de bola do Flamengo. Sim. Espaços para um Vasco. E aí a gente está falando do Vasco, não é nem o Vasco do Barbieri com bola. É um Vasco do Barbieri que se adapta ao adversário e tenta sair escapando. Ou seja, não é nem a melhor versão do Vasco. Mas o Vasco nesse momento é uma equipe coletivamente Tudo bem, mas aí preparada você que o teve Flamengo. problema com esse nesse momento. Vasco. Aí eu não consigo exatamente ver. Não consigo concordar, sem entender o Mas Vitor, se eu for pensar não consigo que- concordar que Então eu vou te deu fazer uma sinais pergunta. ali. Vou te fazer uma pergunta. Claro. Flamengo vai jogar uma partida razoavelmente complicada, a próxima, né? Fluminense. Teoricamente, o melhor time fora o Flamengo do futebol carioca. Ele tem que esquecer tudo que aconteceu nesse jogo ou ele tem que seguir por esse caminho? Então, mas, ô Birner, é só teoria. Aí acho que é o que o Pedro está falando. É assim, eu entendo o que você está dizendo e eu vou te confessar Thiago Maia. que quando eu vi que o Pedro estaria ausente, eu pensei, olha, se bobear, esse jogo vai ser o que foi para o Dorival a ausência do Bruno Henrique. Porque ali, de alguma maneira, ele acabou acertando o time com uma mudança que talvez ele não viesse a fazer, mas como ele não tinha o Bruno Henrique, ele olhou para o banco e falou, bom, o 12º jogador é o Pedro que vai entrar. E montou o time daquele jeito. Eu acho que assim, se o Flamengo tivesse, com essa escalação, feito uma grande partida, vencido, né, o jogo por 3-4-0, feito uma atuação exuberante, provavelmente, no momento da volta do Pedro, todo mundo ia lembrar e dizer, bom, pera lá, estava claro que o problema era esse. Faltava um jogador no meio-campo para recomposição, né? Faltava uma solidez defensiva, que o próprio Vitor Pereira sempre disse que era o problema a ser resolvido e tudo mais. Acontece que o Pedro saiu, entrou, o time ganhou um jogador no meio-campo e a atuação, aí eu estou com o nosso Pedro. Eu estava ali na conversa com o Vitor Birner e o Vitor Birner diz o seguinte: o Vasco é um time hoje coletivamente melhor que o Flamengo. Sim. Ué, Mais bem preparado. Mas não pois poderia ser. Não poderia. É inacreditável isso. É sinal de que o trabalho do Barbieri está aqui e o do Vitor Pereira está aqui, com todo respeito. Porque o Vasco tem um elenco novo. Um elenco está todo mundo chegando. Aí o Vasco hoje é mais time coletivamente que o Flamengo? Peraí, o Vitor Pereira não pegou terra arrasada, não. Esse time aí é a base campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. Nós tivemos um jogo ontem. Eu não vou tirar conclusões Então, por isso que eu deste falei no jogo. começo isso aqui. Agora, ele é importante. Por quê? Ele é importante porque ele é mais uma pedra para o Flamengo carregar. Mais uma. Depois de 3 pancadas, vem o clássico. O clássico tem um valor gigante. Então, você não está ganhando, não ganhou aqui o do Palmeiras, o Mundial foi um fiasco. É a soma. Nem passou. Depois vem o Independente Del Valle, aí vem o Vasco e o Vasco dói. O Fluminense do Diniz tem um peso. O Vasco dói. O Vasco... Se tivesse vencido os campeonatos, não doeria. O Vasco se instalou na Quem segunda deu Agora peso vai foi o muito. Flamengo. O Vasco está se reconstruindo em todos os aspectos. E aí só que você tem um time que sabe o seguinte, que se identificou que é preciso dedicação extrema. E só assim
seria capaz de encarar o Flamengo. Então você imagina a preparação do Vasco nos dias que antecederam esse confronto, como é que foi? Gente, é tirar o máximo de cada um, atenção o tempo todo, para poder encarar um adversário que é superior tecnicamente, mas só ser superior tecnicamente não serve. A gente sempre diz que o coletivo potencializa o individual. Se você tem um coletivo que não está no seu melhor momento, individualmente você encontra problemas. Não é o melhor momento do Arrascaeta, não é o melhor momento também de uma equipe, a equipe artilheira aqui. Você pegar esses últimos jogos, eles foram complicados. Independente Del Valle, foi complicado contra o Vasco. E ele é um potencial, né? Arrascaeta, Gabigol, o Pedro, não teve ontem, mas tem jogado. Everton Ribeiro. E entre o Gerson, você fala, nossa, o Ayrton, que pelo lado esquerdo solto. Então é um Flamengo com um potencial enorme. Potencial. O jogo, quando a gente fala, esse time é melhor que o outro tecnicamente, assim, eu fico um pouco ressabiado. Eu mesmo falo isso, mas por quê? Porque, para mim, é uma união de fatores, não é só individualmente. O que faz a gente analisar que um time é superior ao outro? A carreira individual de cada um, o futebol que foi jogado um dia, foi jogado no outro time, pode ser que tenha sido jogado até nesta equipe, mas o futebol que é jogado hoje, para ser superior. Porque você fica com essa marca dos é superior durante um tempo, só que se você não exerce a superioridade, chega uma hora que bate a data de vence. A data de validade ali bate e você está sem aquele futebol uma pergunta muito brilhante subjetiva. que todo mundo diz que é o muito superior. Subjetiva. Alguém aqui, eu não cravo, acha que tem algum time no Campeonato Carioca acima do Flamengo para ganhar o título nesse momento? Não, eu não acho. Ele entra... O grande dilema é que o Flamengo deveria estar muito acima dos outros. O Flamengo entra no campeonato para confirmar o título. É isso. Não entra para ganhar. Ele entra para confirmar o título que já deram para ele antes. Por quê? Porque ele é tão diferente, só que aí tem que se respeitar o Fluminense. Muito. Eu acho que o Fluminense é o time hoje que pode encarar por vários motivos. Porque é um grande clássico, porque os caras... O que o Diniz consegue extrair o máximo dos jogadores. Tem bons jogadores. Tem bons jogadores. Você está observando, está vendo que o Vasco, como jogou o Vasco, a dedicação do Vasco, e que para encarar o Flamengo, você tem que oferecer, no mínimo, tudo isso. E os jogadores do Vasco perceberam isso. Os do Flamengo, não vejo que contra o Del Valle ontem faltou esse interesse, mas é preciso saber como executar. E o time não sabe como executar. O que mais me chama são atenção... detalhes de posicionamentos e de atuação individual, de tática individual e coletiva que você não vê na equipe. Eu tenho certeza que devia estar melhor. Isso do posto, eu fico pensando o que deveria ter sido feito em qual momento antes para que isso estivesse melhor. Acho que tem duas questões. Uma é como as coisas que foram mantidas e depois alteradas foram tratadas no dia a dia. Que nível de treinamento foi apresentado? Isso eu não tenho como obter informação, eu não vejo treino, a gente tem muito pouca informação do que acontece dentro. Eu sei que o Vitor é um bom técnico. Então eu sei que ele é capaz de dar bons treinos. Isso não sei o que estou dizendo, isso é uma coisa da carreira dele. Concordo. A segunda questão, no começo, perde João Gomes, vem o Gerson, bota o Gerson. Chegou a partida do Mundial, jogou lá com o triângulo, ali com o losango, ali, com a Arrascaeta, Pedro. Se mexesse, o mundo desabava. Não funcionou. Aí ele vai mantendo, só um pouquinho, professor, vai mantendo as escalações mais ou menos como todo mundo achava que tinha que ser. O time não joga. E agora ele começa a mexer mais profundamente depois que ele perde um jogador machucado. A minha pergunta é, se ele tivesse mexido antes profundamente, as pessoas aplaudiriam ou criticariam? Mas o que é profundamente? Quem? Tira um dos atacantes, preenche o meio de campo, tira o Pedro, que fez gol de calcanhar contra o Palmeiras, que fez gol no Mundial. Ele chegou falando em não fazer Gabigol isso. não dá pra tirar, e não dá pra tirar mesmo, eu concordo com ele. O que eu prefiro, eu prefiro acreditar, eu não acredito. O que devia ter sido feito? Eu não tô querendo defender o técnico, eu tô querendo entender. Eu não posso, assim, considerar que alguém dentro do Flamengo tenha acreditado que o Gerson é reposição pro João Gomes. Não, mas tudo bem. O Flamengo tem outras peças lá que podem... Não duvide. Cuidado. Não duvide. Você viu onde eu quero chegar. Eu acho que você está superestimando. Se alguém acreditou nisso, aí o departamento de futebol tem que ser profissionalizado.
Porque é o seguinte, o Gerson não é reposição para João Gomes nunca. Mas dá pra jogar com um time tão técnico, perdendo alguém com a característica do João Gomes, não é que é a reposição, exato. Porque ele perdeu um jogador, ele não tem outro igual, e agora o Thiago tá com problema, né? Legal, né? Como é que vai resolver? Vai jogar com gente que a torcida não quer. Mas não dá pra dizer que mas não dá pra olhar pro elenco do Flamengo e dizer tá faltando alguma coisa. Não tá faltando nada pro elenco do Flamengo. Nada. Quem que vem do banco e muda o jogo? Ué, o Marinho. Só pra gente procurar o Cebolinha tem mudado de jogo. Mas é que senão a gente vai sempre... O Vidal, quando tá no banco, mas ninguém serve desses? Então, mas você tem que fazer esses caras... São jogadores de primeiríssimo nível. Eu tô dizendo, eu tô preso a uma realidade que é o que eu tô vendo. Se é ou não é, se deveria ser outra coisa, eu só tô dizendo o seguinte... O que é e o que pode ser. Exatamente. Essa é a realidade. Quem é que tá no banco que você fala assim, esse cara aqui tá... Então... Esse cara aqui tá no banco, tem que ser o Cebolinha. Tem que ser o Cebolinha, tem que ser o Marinho, tem que ser o Vidal. Lógico. Esses caras, eles são gigantes, eles estão ali pra isso. O problema é se ninguém joga nada que chegou. Tem que ser. O que é diferente. Eu sei, mas, Calçade, porque se partir disso, a gente sempre pega o exemplo, né, da lista de dispensas que a torcida fez dos jogadores do Palmeiras. Todos campeões da Libertadores. E que todos viraram campeões da Libertadores. O que precisa acontecer é isso, quer dizer, você não pode... e aí você tem responsabilidades nisso, porque nós não estamos nem falando... Eu até acho que no caso de um jogador como o Vidal, com a idade que tem, você pode até dizer, pô... Acho que o Vidal, embora tenha jogado muito bem a final da Recopa, um jogador como o Vidal, você pode até desconfiar que ele não vai mais entregar aquilo que é necessário. Mas, por exemplo, o Cebolinha não dá. Não dá para você olhar para o banco e dizer que não tem ninguém para mudar o jogo se você tem o Cebolinha no banco. Você precisa fazer esse cara jogar. Aí você se vira. Se o problema é psicológico, se ele é físico, se ele é tático. Mas isso não é falta de elenco. Quer dizer, aí eu concordo com o Paulo. Não dá pra gente olhar para esse elenco do Flamengo absurdo e dizer que o problema são faltas é a falta de jogadores. Os jogadores estão lá agora. Você precisa fazer esses caras jogarem. Seja o Vidal, seja o Pulgar, seja o Cebolinha, seja o Marinho. Quer um exemplo? Eu não comparo o Gerson ao João Gomes. Só para bater e voltar. Completamente diferente. Naquele que tem sido o grande rival nacional do Flamengo hoje. Quantos jogadores o Abel perde? Qual o número de reinvenções que ele trabalha dentro do elenco que ele tem pequenininho perto do Flamengo? Você está comparando ambientes super diferentes. Não, mas não é ambiente, nós estamos falando dos elencos. Ambiente, eu digo ambiente... o ambiente vai embora o Danilo, o Zé Rafael funciona como 5. O Andrade, assim, não existe um time no Brasil que tenha uma visão profissional do jogo dentro e fora do campo como o Palmeiras. Claro. Não existe. Não existe. Tanto que eu estava tentando fazer um colega nosso hoje à tarde e percebeu, eu falei assim, você imagina esta condução de futebol do Flamengo? Dentro do Flamengo. Nossa. Esta condução, você tem funcionário do Palmeiras, você fala, trabalha lá ainda? Eles não aparecem, então, ninguém, não dão entrevista, tal. O que você vê é o Abel e o time funcionando. E todo mundo afinado. Todo mundo afinado com ele. Aí você vê no Flamengo, todo mundo afinado com o treinador? Com quais deles? Você pode escolher alguns, porque o Abel passou essa lista aqui, quase toda ela é o tempo do Abel no Palmeiras. Mas não é deficiência do elenco, é isso que eu quero dizer. A questão são as condições, Calçade. Acho que o que o Paulo está falando é assim, o Flamengo tem todas as condições que o Palmeiras tem. Todas. Mais até. Mas eu acho material, que não consegue... Mas contra os jogadores eu concordo contigo. Eu até entendo o que o Calçade diz, seria ideal que tivesse ali um jogador que pega mais no meio de campo, sabe sair jogando, facilitaria muito a vida do técnico, mas com o elenco que tem, é preciso jogar futebol capaz de ganhar a maior parte dos jogos e se impor. Agora, a diferença de ambiente, eu vou dar um exemplo aqui, duas coisas que não tem que acontecer, mas eu vou dar um exemplo aqui. Se amanhã o Abel decide tirar o Dudu do time e tornar o Giovani titular, vamos discutir e tal, pelo Dudu. Tudo bem. Não tem crise. Tudo bem. Crise. Se amanhã você tira o Gabigol e coloca o Matheus Gonçalves. Vai lá e tira, para ver. Não estou dizendo que ele mereça sair. Esse é o ambiente dos clubes, é como funciona o departamento de futebol. Um tem um líder, claro, que concentra toda a parte principal de construção da equipe e um ambiente que tem a marca, a sua personalidade, enquanto a marca, a personalidade do ambiente de futebol do Flamengo é feita pelos seus jogadores históricos e campeões. Mas eu só fiz a comparação dos elencos. E isso interfere na hora de você fazer alterações e botar a equipe. E só para pegar um exemplo que o Birner citou, quando o Dudu não entrava no time o tempo todo, saía o tempo todo,
a crise, os gatilhos para a crise estavam todos ali. Todos. O Dudu pediu para ir embora. O Dudu falou, bom, se for assim, eu não vou jogar. A diretoria interviu, pouca gente sabe disso, mas assim, houve um rebuliço enorme. Isso não veio a público, isso não foi a toa. Houve o pedido do Dudu cogitando a saída, houve a intervenção do presidente com a comissão técnica explicando a situação, houve a compreensão ali do técnico e a compreensão do jogador de que eles poderiam trabalhar bem juntos, mas tudo isso é trabalhado. Tudo isso é resultado de conversas, de explicações, de promessas, eventualmente. É claro, a gente sabe que num elenco de futebol nem todo mundo vai ser tratado da mesma forma. Claro. Agora, você tem que saber como tratar cada jogador, você tem que entender onde vale você comprar uma briga e onde não vale você comprar uma briga, onde é necessário você, de repente... Aí você falou, talvez, e eu tenho essa ideia também, eu acho que na cabeça do Vitor Pereira, quando ele chega ao Flamengo, ele tem muito claro que o quarteto, eu gosto até de chamar de trio, que o trio vai precisar ser desfeito de alguma maneira. Ah, agora você acha isso? Não. Tô brincando com você. Na cabeça dele. Sim. Na cabeça dele. Mas eu tenho certeza de que ele sabe que, ao contrário do que ele fazia no Corinthians, que ele chegou e dizia, e falava de X, de Y, e mudava como bem entendesse, e todo mundo entendia... Ele sabe que se ele chega num Flamengo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e tira o Gabigol, tira o Pedro, tira o Arrascaeta do time, ele tira o Arrascaeta no final de um jogo que o Arrascaeta não estava bem e a gente viu o que aquilo ali gerou. É só olhar as entrevistas, são duas pessoas diferentes. O técnico dava entrevista no Corinthians, o técnico da entrevista no Flamengo. Assim, é claro que ele tem sido condicionado pelo que é. Eu acho que esse debate todo, a gente está testando, então, que é muito difícil esse projeto Vitor Pereira dar certo no Flamengo. Porque a gente compara com o Abel. O Abel é um projeto de futebol. A gente compara com mudar, por exemplo, o Jean traz muito bem aqui. Eu lembro que gravamos um Bola da Vez com o Dudu, ele estava ali, contou muita coisa. Como você mexe em pilares, em cardeais. Como você mexe no Palmeiras, você não consegue mexer no Flamengo. O projeto de futebol que tem de um lado, você não consegue entregar do outro. A tranquilidade que tem lá, não tem cá, no lado do Flamengo. Então, o Flamengo quer as respostas, quer os resultados do Palmeiras, mas não topa os processos. Como é que você mexe? Você falou, se fizesse a mudança antes. Como é que você mexe nesses cardeais com o Vitor Pereira sem ter o lastro que o Abel tem no Palmeiras? Como é que você conduz isso? Que o lastro o Abel criou também, né? É bom lembrar. Mas o Flamengo não dá tempo. Tudo bem que teve um título em 3 meses. Mas quando a gente vê aquela tela, rapidinho, o Flamengo não dá tempo para esse lastro. Quem poderia minimamente criar um lastro? Aos trancos e barrancos, questionado, se não era brilhante, tinha título, que era o Rogério Ceni. É sabotado internamente, ele tem problemas internos. Não era com os jogadores, que depois ficou muito claro que os jogadores têm carinho. Tem problema interno, de staff, de analista que é fixo, departamento de futebol que é fixo, comissão técnica que é fixa, comissão que não é dele. Então, assim, a coisa ali dentro se sabota de tal forma que a mudança precisa ser muito maior para a gente acreditar que um treinador vai chegar, vai mudar, e o Flamengo vai voltar a ser o que o Calça fala. Imagina a condução de futebol do Palmeiras no Flamengo. Porque a gente vai sempre andar em círculos para mim. O Vitor tem que alcançar. Os craques são difíceis de mexer. O treinador precisa apresentar resultado rápido. O dirigente precisa bancar que ele quer mudança, mas ele também é político, ele não quer se dispor com o vestiário. A coisa é muito maior. Não adianta te botar taxa aqui, Vitor Pereira tem que sair, tem que ficar. A coisa é muito maior no Flamengo e está sempre se andando em círculos ali. Tira o Arrascaeta, não tira. Contrata o Gerson de volta, não contrata. O Vitor tem que ficar, o Vitor tem que sair. E eu vejo muito pouca disposição. Acho que a gente atesta que é difícil esse projeto dar certo, porque eu vejo muito pouca disposição interna do Flamengo em admitir que quando você diz que é difícil o projeto dar certo com o Vitor Pereira... Pelo que não eu tô pelo Vitor. Exatamente. Pelo macro. É isso que eu ia falar. Pelo macro. É muito mais por conta de quem sim. manda no Flamengo do que por conta da incapacidade do treinador. E isso acho que vai ficando claro à medida que o tempo vai passando. E os caras, esses dirigentes hoje do Flamengo, presidente, diretor de futebol, vice-presidente, tudo mais, eles vão evidentemente se vangloriar dos títulos conquistados. Mas é bom lembrar que, assim, a consequência desses títulos conquistados, aliás, a causa desses títulos conquistados, tem muito mais a ver com uma estrutura financeira criada, muito bem criada pelo Flamengo, mas inclusive na gestão anterior. Porque é bom que se diga isso. Quer dizer, o trabalho do ponto de vista da administração esportiva dessa diretoria do Flamengo, e pode ser bizarro a gente falar isso, mas apesar dos títulos conquistados,
muitos títulos, o trabalho do ponto de vista da gestão esportiva é muito fraco. Olha, cara, é muito bom quando você vê, sabe, pessoas de alto nível debatendo futebol, cara, porque, porra, o que é o Calçade, cara? Calçade comenta bem pra Jean Oddi, Paulo Andrade, grande narrador, Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida, e eu acho que o Pedro é cirúrgico quando ele fala é muito difícil o Vitor Pereira dar certo no Flamengo. É muito, Pedro. Muito difícil. Muito. E o Birner tá certo. Já era pra tá melhor. Gente, o jogo de ontem foi o ponto que precisava pra parar essa passagem de pano pro Vitor Pereira. O Barbieri tem 2 meses de trabalho no Vasco. Um elenco recém-formado. E você vê nitidamente que o time do Vasco é mais organizado que o time do Flamengo. Tá claro isso, gente. Foi debatido aí. O que vocês acham? Vai demitir? Não vai? Dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações brunegras.